A defesa da primeira-dama de Minas Gerais, Carolina de Oliveira Pereira, entregou nesta tarde à Justiça uma série de documentos para contestar as acusações de que a empresa dela seria de fachada e usada pela organização do empresário Benedito de Oliveira, um dos presos pela Polícia Federal na última sexta-feira. A Operação Acrônimo da Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa onde a esposa do governador de Minas, Fernando Pimentel, vivia em Brasília e no prédio onde funcionava a Oli Comunicação, que pertence à primeira-dama Carolina de Oliveira Pereira. Segundo a polícia, a empresa é fantasma e teria sido usada pela organização do empresário Benedito de Oliveira, um dos presos na Operação Acrônimo, para movimentação financeira indevida. A operação investiga um esquema de montagem de empresas de fachada usadas para lavar dinheiro. Desde 2005, elas teriam movimentado mais de 500 milhões de reais só em contratos com o governo federal. Durante a entrevista coletiva neste sábado, o governador Fernando Pimentel disse que o mandado de busca e apreensão cumprido foi equivocado. Temos absoluta confiança na justiça brasileira e os esclarecimentos que nós vamos mostrar aqui são mais do que suficientes para permitir a exclusão da Carolina desse inquérito. O advogado de Carolina, Pier Paolo Bottini, afirmou que a Oli Comunicação ocupou o imóvel até julho de 2014 e foi fechada no início deste ano. Não existiam duas empresas no mesmo lugar. Existiu a empresa da senhora Carolina de Oliveira, ela exerceu as suas atividades até julho de 2014. E depois disso o imóvel foi deixado e ocupado por uma outra empresa. Essa empresa de Carolina de Oliveira jamais prestou serviços a empresas públicas, jamais prestou serviço a qualquer das empresas mencionadas nessa investigação, não prestou serviço a nenhum partido político, portanto, ela prestou serviço, prestou assessorias a empresas privadas. As investigações continuam. Agora eu recebo o nosso editor Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Qual o impacto político dessa operação em Minas? Boa noite, Monique. Olha, foi uma surpresa geral, né? O próprio governador, na entrevista que concedeu sábado, ele estava visivelmente constrangido com o que estava acontecendo e disse que foi um equívoco da Polícia Federal esse mandado de busca e apreensão. Então, é evidente. Agora, a oposição vai explorar isso muito, viu, Monique? Criou, a partir daí, um fato político também. E teria alguma ilegalidade na operação da Polícia Federal? Olha, Monique, um jurista aqui de Belo Horizonte, professor de Direito Constitucional, disse o seguinte: esse apartamento que foi vasculhado em Brasília, que é da Carolina, é também, de alguma forma, do governador do estado, já que os dois são casados. Mora aqui e mora lá, tem dupla residência. Portanto, para fazer cumprir esse mandato, seria preciso que um ministro do Supremo Tribunal Federal assinasse essa ordem, e não um ministro de primeira instância, como aconteceu. Daí esta é uma tese, estaria uma ilegalidade que teria sido praticada pela Polícia Federal. Mas é uma tese. Não sei nem se o advogado vai levar isso adiante. Mas uma tese foi colocada aí nesses dias, em função exatamente da repercussão do caso. Agora, a Assembleia amanhã deve votar o veto do governador e também a lei do Magistério Público, né? Amanhã, na Assembleia Legislativa, a Assembleia deve votar isso amanhã, já está tudo acertado. O veto do governador, a criação da Secretaria de Recursos Humanos, né? Dentro da reforma administrativa do Estado. É uma coisa tranquila, apesar desse fato aí, que vai tumultuar um pouco. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. 19 radares novos começaram a funcionar na rodovia Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo. A partir de agora, motoristas que passarem acima do limite de velocidade nos 562 quilômetros da BR-381 entre Belo Horizonte e São Paulo vão sentir no bolso os efeitos do desrespeito. As multas geradas pelos 19 radares ao longo do percurso, 13 deles em quilômetros mineiros, passam a ser emitidas mais de um ano depois da instalação dos aparelhos. Segundo a autopista Fernão Dias, a viabilização de um convênio entre a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Polícia Rodoviária Federal, esperado há mais de um ano, garantiu que as imagens dos veículos acima da velocidade vão se transformar em multas. Os 19 aparelhos começaram a ser testados no início do ano passado.
Apenas em Minas, 117 pessoas morreram em 6.000 acidentes em 2014, ao longo de 474 quilômetros. Nos 4 primeiros meses deste ano, foram mais 42 mortes e quase 2.000 acidentes. Para este especialista, a simples colocação dos radares, mesmo sem emissão de multas, auxilia na redução de acidentes. Enquanto está se organizando a parte de gestão de como vai ser feita essa aplicação de multa, o simples fato do radar já estar instalado lá, ele já traz um efeito de redução de velocidade e, consequentemente, redução dos índices de acidentes. Como a estrada foi concedida pelo governo federal à iniciativa privada, foi necessário estipular um convênio para que a Polícia Rodoviária Federal seja a autoridade responsável pelas autuações. A concessionária não pode receber as multas, por isso, a necessidade de apenas implantar a tecnologia e operar o sistema homologado pela Polícia Rodoviária Federal. A multa por excesso de velocidade varia de R$ 85 a R$ 574. Com o número de creches públicas insuficiente, pelo menos 20.000 crianças aguardam vagas aqui na capital. A fila de espera nesta creche conveniada com a Prefeitura da capital é grande. Quase 600 crianças sendo obrigadas a aguardar por anos uma vaga. São várias as mães que nos procuram aqui. Infelizmente, a gente não tem condição de atender na instituição. O Centro Educativo Comunitário Israel Pinheiro fica no bairro Alto Vera Cruz. 225 crianças de 0 a 5 anos são atendidas aqui em tempo integral. Mesmo com pedidos de solicitações de vagas encaminhados pela Justiça ou pelo Conselho Tutelar, o presidente da unidade de ensino não consegue atender. Qualquer criança a mais, isso implica em ter uma suplementação maior no que condiz a questão de alimentação e outros insumos. O governo municipal é responsável pelo custeio de 68% das despesas da creche. O dinheiro é usado para o pagamento dos 27 funcionários, alimentação, água e energia elétrica. O restante é mantido com doações que o centro educativo recebe. A rede municipal de ensino atende hoje 54.262 crianças de 0 a 5 anos. Elas estão matriculadas nas mais de 100 o mês e em outros 200 centros educacionais conveniados à Prefeitura de Belo Horizonte. Porém, existe um déficit no número de vagas para as creches. Pelo menos 20.000 crianças estão na fila de espera. Depois de 1 ano e meio, Luiz e Fátima conseguiram uma vaga para o filho de 2 anos nesta creche conveniada que fica no bairro Santa Efigênia. Mas os dias do Rafael por aqui podem estar contados. A direção fala em encerrar as atividades, tudo por causa das despesas que andam altas. Os pais já foram comunicados. E se os pais não se cotizarem, não derem pelo menos uma quantia, uma ajuda mensal de 20, 50 reais, a escola vai fechar. Caso a creche seja fechada, Fátima vai ser obrigada a começar tudo de novo, andar até encontrar uma nova vaga. Fico na expectativa, né? A probabilidade de eu estar procurando outra é grande. A direção da creche, citada pelo casal, não quis se pronunciar sobre o possível fechamento. A Prefeitura informou que até o fim de 2016 a proposta é que estejam concluídas 153 o mês. A Prefeitura afirma também que o planejamento segue o que determina a legislação nacional referente ao atendimento à educação infantil. Agora há pouco, a Avenida Raja Gabalha foi totalmente bloqueada por objetos incendiados por manifestantes. Cerca de 100 manifestantes bloquearam os 2 sentidos da Avenida Raja Gabalha, na altura do Conjunto Santa Maria. Objetos foram queimados para impedir a passagem de veículos. Apesar do fogo, muitas crianças participaram da manifestação. O motivo do protesto é a ameaça de fechamento da creche comunitária Tia Socorro. A instituição funciona há 40 anos e atende a 75 crianças. A gente foi tirado da creche sem direito a nada. E a gente está com medo que essas crianças que estão aqui, que foi falado aqui hoje com algumas mães, que as crianças vão ser remanejadas, elas não vão ficar aqui na creche. Janaína matriculou o filho na creche há 1 ano e está preocupada com a possibilidade de fechamento da unidade. Hoje a moça falou para mim que provavelmente eles vão ser transferidos para Azumei.
a Zumei perto aqui não está tendo vaga. Vão transferir eles para o meio longe? Não tem como a gente pegar ir longe. A polícia militar acompanhou o protesto de perto. Além de negociar com os manifestantes, os militares desviaram o trânsito. Houve momentos de tensão. Quanto aos manifestantes, ficou acertado que até a chegada da imprensa seria liberada uma via, conforme estava a hora da chegada da imprensa. Com a chegada da imprensa, eles fechariam as duas para poder permanecer na manifestação. Depois de 2 horas de negociação, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para apagar o fogo e liberar a avenida. Motoristas e passageiros foram prejudicados pelo bloqueio. Atrasa a nossa viagem toda. Tá difícil. Agora mesmo eu tô tentando chegar na faculdade, obviamente eu não vou conseguir por causa de todo esse transtorno que a gente está vivenciando aqui neste momento. Esse transtorno só terminou por volta das 6h15 da tarde. A avenida foi liberada. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a creche era credenciada ao município, mas em 2010 perdeu o alvará e funcionava sem autorização. O Executivo Municipal conseguiu na Justiça uma liminar para reintegração de posse do terreno. Agora, a creche deve funcionar de forma pública, vinculada à Escola Municipal Mestre Paranhos. E as aulas não serão prejudicadas, segundo a Prefeitura, no período de transição. Essa edição está terminando. Na sequência, as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã, às 6h50. Até lá.